Oi, oi, gente. Boa noite para todos. Tudo bem? Então, ontem eu tive aqui falando algumas informações aí sobre o AVC. A gente conversei com uma seguidora aí. E como eu falei para vocês no dia 29, até falei ontem errado que dia 29 era segunda-feira, dia 29 é terça, na verdade, que é o Dia Mundial de Combate ao AVC. Então, eu vou tentar falar um pouco mais nesses dias para que realmente a gente consiga chamar atenção para essa causa, né? Quanto mais a gente falar, melhor. Eu vim trazer o meu filho na psicopedagoga e estou aqui aguardando. Eu falei, vou abrir uma live aqui para a gente conversar, para trocar uma ideia e para falar sobre AVC, né? Então, é importante a gente falar sobre isso. E uma das coisas que eu gosto sempre de falar, vocês podem até colocar as perguntas aí, quem quiser, e aí a gente vai conversando. Comigo tá tudo bem, trabalhei pra caramba hoje. Apesar de cansada, é recompensador demais. É uma recompensa muito grande ver o impacto que a gente gera na vida das pessoas. Mas vamos lá. Uma coisa que eu queria sempre falar deixa eu falar um tema importante, a Lopes Deus aí, eu não sei qual que é o seu nome, mas ela tá falando que ela sofreu um AVC com 6 semanas de gravidez e tá com muito medo de ter algo no parto. Então, precisa se ter o acompanhamento, tanto da sua ginecologista, do seu neurologista. Oi, Sane. Espero que você esteja fazendo esse acompanhamento e entender a causa do seu AVC seria importante. Eu sei que agora você está num período da gravidez que é um período diferente de todo o resto da nossa vida. Você é nova aí, tem 29 anos e precisa se cuidar, obviamente, ainda mais grávida, mas não quer dizer que você vai ter um AVC durante o parto. Então, fica tranquila, está com 4 meses, então tenta ficar o máximo tranquila. Uma dica que eu sempre dou é procure algum profissional que você confie, que você consiga compreender o que ele está falando para você, consiga entender, consiga perceber que todas aquelas informações e orientações faz sentido para você. Então é importante você ter essa confiança. E aí, quando eu falo do profissional, eu falo tanto da sua obstetra, seu ginecologista, quanto dos profissionais que vão te acompanhar aí após o AVC. Então, eles vão conseguir te dar um respaldo importante aí durante essa fase. Tenta se abastecer de informação, tenta se abastecer de técnicas para não ficar pensando muito nisso. Se você conseguir uma psicoterapia, seria interessante, mas também se cuida, né? Então, tem que ver se tem alguma relação, né, de você estar grávida e ter tido AVC. Tem muitas mulheres que têm AVC quando estão no período da gestação. Isso pode ser por algumas doenças hematológicas, reumáticas, enfim. Então, precisa se avaliar e analisar tudo isso e controlar. A maioria delas tem controle, né, e precisa ser tratado, tá? Então, uma dica que eu te dou é que quanto mais você fica tensa, preocupada, com medo, esse comportamento não é resolutivo para modificar esse quadro. Então, eu sei que é fácil falar, né? Mas eu acho que é importante você se respaldar de informação. Imagina, por nada, vai dar tudo certo. Depois você me conta sobre, não sei se é seu menino, sua menina, e fico aqui na torcida para que dê tudo certo, tá? Então, o que eu queria falar era sobre um cenário importante que quase todo mundo que trabalha ou que teve AVC ou que trabalha em recuperação talvez não dê muita importância, sabe? Isso tá muito ligado à queixa que todos vocês têm aí. Olha só,
Eu acabei de abrir uma live aqui, essa live aqui agora, e eu já vi uns 3, 4 comentários aqui de pessoas falando que o braço não mexe. Que o braço não mexe, que a mão não mexe, né? E que não tem movimento. Tem uma pessoa que falou que tá na academia, que o foco é o braço. Então é muito comum a gente ter essa queixa do braço. E aí, eu queria falar muito de uma coisa que precisa virar a chave para quem teve AVC. E eu sei que não é fácil virar essa chave, mas é necessário, é importantíssimo que essa chave vira. Qual que é essa chave? É que você, mesmo não conseguindo mexer o braço, a mão, daquele lado que você foi acometido pelo AVC, é importante você colocar esse braço na representação do seu corpo, na função, mesmo que seja com a ajuda da outra mão, do outro braço, mesmo que seja só para você ter o apoio e colocar ele numa posição mais equilibrada para não ficar de lado. Sabe por quê, gente? Quando você tem um AVC e tem uma área, né, de comprometimento responsável pelo movimento do braço, e você, por conta do AVC, acaba não movimentando mais o braço porque teve lesão nessa área, a tendência é a pessoa, obviamente, ter uma dificuldade de realizar esses movimentos, e aí, obviamente, por conta da lesão, e aí a pessoa acaba não realizando mesmo. É muito mais difícil realizar um movimento com o braço mais acometido, até mesmo porque você não consegue, né? E aí, quando a pessoa tenta, acabou de ter AVC, aí ela tentou movimentar e o braço está flácido, porque uma das primeiras fases pós-AVC inicial é uma flacidez desse braço, aquele braço caído, assim, que realmente muita gente às vezes não sente, não mexe, algumas pessoas só não mexem, algumas pessoas só não sentem, algumas pessoas não têm coordenação. Então, isso é o que acontece na fase inicial pós-AVC, em relação ao braço, por exemplo, a perna também, mas eu tô falando do braço aqui agora. E aí, obviamente, se você não tá sentindo, se você não tá conseguindo mexer, e uma pessoa chega pra você e fala, vamos tentar mexer? E aí, seja qualquer pessoa, porque qualquer pessoa pode fazer isso, né? Um parente que vai te visitar, enfim. E aí, a pessoa fala, tenta, e aí você não vai conseguir. E aí você mesmo, né, vai querer tentar e você vê que você não consegue. E isso gera uma sensação e um sentimento de frustração muito grande. Então você fala, nossa, eu não consigo. Então eu não quero me expor a uma situação de não conseguir realizar, porque a minha frustração vai aumentando cada vez mais. E aí realmente eu vejo que tá muito difícil e cada vez vai alimentando a sensação de que nunca eu vou conseguir, ou é muito difícil eu conseguir movimentar o braço. Então, a gente busca pensar em pequenas metas viáveis, metas possíveis, para que não aconteça essa sensação, esse sentimento de frustração. E que para que esse ciclo negativo não se alimente, não se autoalimente, né? Então, obviamente que quando você, talvez, vou dar um exemplo que pode ser o seu, talvez você tente abrir a mão e na hora que você tenta abrir a mão, a sua mão nem se movimenta para nada, ou na hora que você tenta, a sua mão está fechada e você, ao invés de abrir, a sua mão fecha ainda mais. Isso é um relato muito comum de muitas pessoas que eu converso, de vários pacientes. E aí, você para, porque toda vez que você tenta abrir a mão, a sua mão fecha. Toda vez que você tenta, a sua mão fecha. Então, você precisa de ajuda para isso. Você precisa primeiro relaxar essa mão, precisa do auxílio da outra mão, você precisa estar com esse braço um pouquinho mais relaxado. Você não tem que fazer a qualquer custo essa mão abrir. Então, você pode ter auxílios
né? Tem algumas estratégias, por exemplo, para movimentar que a gente faz. Quanto mais você tiver apoiado em algum lugar, mais você vai perceber, você vai ter a sensação daquele membro, porque automaticamente está fazendo uma compressão sobre aquele membro, e isso dá